Eu estaria andando na rua e acho que nem preciso falar, né? Quando eu abriria meu olho, eu estaria de pé e eu olharia para frente e veria uma entidade e eu perguntaria quem era e a entidade falaria: mano, não é possível. Eu e você sempre se encontra, mas por conta da merda do roteiro, parece que você nem se lembra de mim. Mas continuando de acordo com o roteiro, você vai pro mundo de Onip. E você vai ter 4 desejos, e fala sem enrolação. E eu diria: eu quero ter uma Akuma no Mi que eu vou querer inventar ou replicar, quero também ter todos os tipos de Aki e também quero ter o poder de parar o tempo por 30 segundos e eu também quero ter quantos BRs de dinheiro eu quiser quando eu desejar. A entidade diria: bons e ruins desejos, mas ok. E então tudo brilharia. Eu abriria meu olho, e eu levantaria imediatamente da cama onde eu estava, e então eu vasculharia a casa onde eu estava, e eu teria achado um cofre na casa onde eu estava que era grande, e eu abriria e sairia um monte de ouro e berries, e então eu pensaria: eu quero 100.000 berries. E cairia um monte de dinheiro em minha cabeça e então eu pensaria: respeita que o pai tá só no din-din fi. E então eu começaria a receber informações na minha cabeça, e então eu pensaria: eu tenho 15 anos, e o Luffy vai começar a navegar daqui 6 anos, e então eu vou treinar meu Aki. Se passaria 6 anos, nesses anos eu teria aprimorado meu Aki do armamento, Aki da observação e Aki do rei, e eu também teria conseguido usar o Aki do armamento avançado e Aki da observação avançado. Também eu teria treinado meu combate corpo a corpo e eu teria desenvolvido uma arte marcial minha própria, chamada Jina Pointo Inukjeki, tradução: ataque aos pontos vitais. Essa arte marcial que criei você estuda todos os pontos fracos e os órgãos do corpo humano, para atingir esses pontos com socos chutes. Continuando, eu teria também treinado a arte da espada, me tornando um espadachim excelente, e desenvolvendo várias técnicas de espada. Eu estaria saindo de casa e cairia uma Akuma no Mi em minha cabeça que era a Cop no Mi, a fruta que copia qualquer fruta. Galera, eu vou trazer um vídeo falando dessa fruta que eu criei, ok? Falando sobre seu desperta e poderes e o que pode fazer, ok? E eu também teria treinado minha direção para ser um navegador. E eu pegaria a fruta e eu comeria e eu então eu iria até o topo de uma montanha onde tinha uma espada presa no diamante, e eu chegaria lá e teria já várias pessoas tentando pegar a espada e um cara que olharia para mim e diria: cara, o que faz aqui? Se for para pegar a espada e entregar para o governo com a recompensa de 1 bilhão de berries, fica à vontade para tentar. E eu diria: vim pegar a minha espada. E todos olhariam para mim e pensaria: como assim minha? E eu pegaria na espada e puxaria e eu sentiria a alma da espada que começaria a sugar meu Aki de armamento e Aki do rei. Eu estaria segurando o Aki, mas eu perceberia algo. O termo de espada é amaldiçoada e para fracos, pois toda a espada tem sua alma, pois a espada escolhe seu mestre,
e então eu relaxaria, ficando calmo, e eu deixaria a espada sugar meu haki, então eu ativaria o haki do armamento avançado e a pedra de diamante se partiria, e então eu puxaria a espada, que era tão grande quando a Yorui, era igual a Yoru, só que seus detalhes azuis são negros, e eu colocaria ela nas minhas costas, e o pessoal à volta diria: quem é você? E eu diria: eu sou Shikai de Vitor, aquele que será o pirata mais forte de todos, e eu sairia para meu barco no mar. Quando eu estaria para o caminho do meu barco, eu pediria 300.000 berries, e eu compraria suprimentos para minha viagem e uma espada de 200.000 berries, pois eu sabia que eu não conseguiria usar minha espada normalmente. Rapaziada, no mesmo vídeo da Copy no Mi, vou falar sobre essa espada, ok? Depois disso eu colocaria tudo no meu barco e eu partiria para o mar, e então eu estaria indo para a ilha do Capitão Morgan. Depois de 2 dias eu chegaria até lá, e eu veria um mini barco que eu já vi que o Luffy estava na ilha, e então eu aproveitaria e eu iria até o Luffy, que estaria lutando com a marinha, e então eu esperaria no bar. Depois do Luffy falar que a tripulação era ele e o Zoro, eu diria: e aí, Monkey de Luffy, eu tô dentro também, pô? E o Luffy diria: se for tão, e eu diria que sim, e então o Luffy ficaria feliz de mais um membro na sua tripulação, e o Zoro me questionaria e eu diria: esse chapéu de palha e meu capital agora um capitão cabeça de vento, mesmo parecendo um paspalho. Eu acredito no seu potencial, e então eu encontraria no Luffy e eu diria: podemos ir no meu barco. E o Luffy ficaria surpreso, e pois o barco era 3 vezes maior que o dele, e então depois do Luffy bater no Kobe, nos iria até o barco e nós desembarcaria, e o Kobe apareceria agradecendo, e depois de muito tempo navegando o Luffy seria pego por um pássaro, e nós iria com tudo na próxima ilha mais perto, que era a ilha onde o Bag estaria, e depois de chegar eu e o Zoro iria até onde o Bag estaria, mas eu me perderia no meio do caminho, e então eu teria que usar o haki da observação, mas quando eu chegaria o Zoro estaria arrastando o Luffy e eu iria com eles. Depois do prefeito falar da história do cachorro e o Luffy enfrentar o cara domador de animal, eu chegaria na frente do Bugo e eu diria: o seu narigudo do caramba vem pra cima de mim, e o Bag irritado iria pra cima de mim, mas eu usaria Gomu Gomu no pistol na cara do Bag, e o Luffy gritaria comigo dizendo: seu copial do caramba, vem pra cima de mim de vez desse narigudo ver quem é o original, e eu diria: Luffy, eu comia Copy no Mi, posso copiar as habilidades de qualquer fruta, e então o Bag me daria uma facada nas costas, mas eu tinha usado a Barabara no Mi pra não me afetar o dano em mim, e eu usaria Gomu Gomu no Gatling e dando vários socos no Bag, e o Luffy usaria Gomu Gomu no rifle, e acertaria a barriga de Bag, e então o Bag diria: mas que palhaçada, e essa 2 contra 1? E eu diria: Luffy, que amassar a cara desse cara de porrada. O Luffy diria: e claro que eu quero, mas você tá já socando a cara dele. E eu diria: deixa comigo, ok? E então eu diria para o Bag: Bag, você é fraco, nem vou usar minha Akuma no Mi. E então o Bag ficaria irritado e iria pra cima de mim, mas eu chegaria perto, dando um gancho na mandíbula do Bag, fazendo ele ter vontade de desmaiar, e então eu depois daria um soco na região do pulmão do Bag, fazendo ele ficar sem ar, e então eu daria um chute no nervo ciático, fazendo o Bag ficar de joelhos, e depois eu daria um chute de novo na mandíbula do Bag, fazendo ele desmaiar. E eu falaria pro Luffy:
Luffy, se ele acorda, arrebenta ele e o Bug acordaria. Mas quando ele ia se juntar, só se juntou às suas mães e seus dois pés, e o Luffy usaria Gomu Gomu no Bazooka, mandando o Bug pra longe. E o Luffy olharia pra Nami e ele diria: essa aí ladra mesmo, hein? E riria, e o pessoal da vila chegaria e perguntaria o que aconteceu, e o Luffy falaria: gente, que eu sentei o braço no velho, e todos perguntariam quem era a gente. E o Luffy diria que éramos piratas, e nós sairia correndo. E depois que entrasse, a Nami estaria afogando o Luffy pelos 5 milhões que ele deixou, e eu diria: deixa que eu me responsabilizo. Eu dou 10 milhões pra você, então eu daria para ela os 10 milhões. Depois de muito tempo nós chegaria na ilha do Usopp, e o Usopp faria aquela mentira, e o Luffy e o Zoro brincaria de deixar o Usopp com medo, mas depois nós iria pro bar lá comer, e seria sei lá o que, como a história original, só que quando nós tava indo pro outro lado da ilha do outro dia, eu pararia o tempo, e eu chegaria em 10 segundos, e eu pegaria a minha espada da cintura, e eu cortaria a todos, deixando eles muitos feridos, e voltaria o tempo, e todos caíram de dor, e então o Usopp chegaria e diria que já estava resolvido aquilo, mas os irmãos Nyaban apareceria e me atacaria, mas eu com minha espada defenderia, e ao mesmo tempo cortaria os dois, e depois eu daria corte lateral neles, e eu daria um chute num deles que iria até o barco deles, que destruiria o barco deles. Django jogaria seu disco em minha direção, mas eu pegaria com 2 dedos, e eu jogaria o disco até ele quis desviar, por sorte. E eu apareceria em sua frente, e eu cortaria o peito dele, que cairia de dor, e eu encravaria minha espada no braço de Django e puxaria, e eu diria: se você se mexer, vai pagar com a vida. E o outro irmão Nyaban me atacaria, mas eu daria um chute em seu crânio, mas seria tal forte que eu quebraria o crânio dele, e a Nami junto com Luffy e Zoro chegaria, e eu diria para eles: acabou, só que não falta um sujeitinho. E eu iria até o Capitão Kuro, que tava na floresta vindo, e eu veria ele, e eu daria um chute atrás da orelha dele, e depois eu daria um gancho no queixo dele, e depois daria um chute no queixo dele, deixando ele desmaiado no chão. E eu pegaria ele e jogaria com tudo na direção do bando dele, que alguns piratas estavam vivos, e eu iria até eles, e eu diria: sumam daqui, e eles pegariam meu barco e iria embora, e o Luffy ia atacar eles para pegar o barco, e eu diria: não precisa os atacar, e então seria como a história original de nós recebendo o barco Going Merry, e nós iria até a próxima ilha, e a viagem seria a mesma da onde o Luffy e o Usopp faz a bandeira pirata, e os amigos do Zoro aparecem, e nós chegando no restaurante Barates, e quando o barco da marinha tinha atacado nosso barco, só de raiva eu cortaria o barco deles ao meio, deixando o Zoro impressionado, e ele me perguntaria como eu fiz aquilo, e eu diria que era muito treino. E então nós entraria, e então seria a mesma situação do Luffy trabalhando lá por uns dias, e o Jin aparecendo, e depois o Don Krieg aparecendo, depois que o Zoro foi derrotado pelo Miyavki, eu diria: Miyavki, eu te desafio, e eu liberaria meu Haki do rei. Ou Miyavki pensaria: com esse Haki, vou enfrentá-lo. E ele aceitaria, e eu pegaria minha espada da cintura, e eu atacaria um Miyavki usando um corte na direção dele, o fazendo defender com a sua espada Yoru, e o Miyavki me atacaria, mas eu pararia o tempo, e eu daria vários socos no Miyavki com Haki do armamento avançado revestido, e quando o tempo voltasse ele estaria sangrando, e o Miyavki me daria um corte no peito, e eu me afastaria, e o Miyavki diria:
Olha, você já tá fazendo eu usar 10% de meu poder, mas agora vou começar a atacar mais rápido, mas antes disso, por que não pega essa espada parecida com a minha nas suas costas? E eu puxaria a espada e o Miyaviki diria: essa aí é a espada mais forte do mundo e da classe Kokuto. O nome dela é Ien no Yami, ou Espada da Escuridão Eterna. E eu daria um corte na direção do Miyaviki, que se defenderia com sua espada, e ele apareceria em cima de mim e me atacaria com um golpe de baixo para cima. Eu defenderia e o céu se cortaria ao meio, mas a pressão do golpe foi tal forte que cortou meus braços, e então eu prenderia a espada do Miyaviki na minha e eu daria um chute do lado das costelas onde fica o pulmão, deixando ele sem ar e ele cusperia sangue. Galera, isso aconteceu por conta que meus golpes de Haki do armamento avançado ataca de dentro para fora, ok? E Miyaviki começaria a usar 18% de seu poder, tirando a espada de minha mão, e ele daria um corte profundo em minha barriga, e depois encravaria sua espada em minha perna, e eu seguraria sua espada, e eu usaria Gomu Gomu no Elepanto-gun, e Miyaviki desviaria, e Miyaviki diria: você pegou minha espada e eu peguei a sua espada, trocamos de espada. Vamos devolver para cada um, pois a espada e a alma de um espadachim nos pegaria nossas espadas, e eu guardaria a minha nas minhas costas, e eu usaria Barabara no punch. E o Miyaviki desviaria e perguntaria: como você tem duas Akuma no Mi? E eu diria: eu comia Kopi no Mi. Essa fruta pode copiar qualquer fruta e usar a qualquer momento. E Miyaviki se impressionaria pela explicação, e eu aproveitaria para mim tentar dar um Gomu Gomu no Elepanto Gatling Gun. Mas o Miyaviki, por ter um Haki muito mais forte, ele conseguiria destruir meu Haki do armamento e corta minhas mãos. E depois ele dá uma espada de novo em meu peito, fazendo eu desmaiaria. Eu iria cair no mar, mas Miyaviki me pegaria e diria: em todos esses meses, nunca vi um espadachim tão determinado e habilidoso e forte. Por isso eu declaro o mais forte de East Blue, e Donkrieg ficaria irritado e atacaria um Miyaviki. Mas o Miyaviki desviaria e deceparia o braço dele e cortaria o peito de Donkrieg. Miyaviki, que estava me carregando nas costas, me levaria até dentro do restaurante e me deixaria deitado lá dentro e daria algumas faixas e remédios para o pessoal cuidar de mim, e ele iria embora para sua casa na Grande Line. E então o pessoal enfaixaria meus braços e meu trocon por inteiro, e me daria remédios de dor, e também me daria remédios para parar o sangramento mais rápido. Depois disso seria como a história original, mas eu acordaria com o Sanji me chamando para comer, e depois de eu comer nos chegaria no Arlong Park, e eu sairia para olhar a ilha à volta. Depois de um tempo eu teria derrotados alguns homens peixes que encontrei. Eu iria até a vila da Nami e eu veria o Luffy, Zoro, Usopp e Sanji indo até o Arlong Park, e eu iria junto com eles, e quando chegasse o Luffy destruiria uma parede do Arlong. Cara do Arlong, eu quando ia atacar meu corpo não se moveria de dor, mas eu não ligaria, e eu pegaria a espada da minha cintura e eu daria vários cortes no Arlong, que se desviaria, e depois me daria um soco no peito, quase abrindo meus ferimentos, mas eu revidaria dando um soco na mandíbula e depois um chute no crânio, o que faria o Arlong desmaiar brevemente, mas ele acordaria e morderia minha perna, mas seus dentes quebraria, pois estava com Haki reinvestido no corpo, e eu deixaria todos impressionados, e depois eu daria um no nariz do Arlong que faria ele quebrar o nariz,
E depois o Arlong veria que o Luffy estava preso na terra e pegaria o Luffy e atacaria na água, e eu com raiva usaria Gomu Gomu no rei de Havik queimando o peito de Arlong, e depois um dos homens peixes me atacaria, mas eu cortaria sua cabeça, e o Arlong ficaria puto e pegaria sua arma Kiribashi e me atacaria, mas eu desviaria e eu daria um chute no pescoço do Arlong e ele me atacaria em cima de minha cabeça com sua arma. Eu defenderia, mas a espada que atacaria o Arlong empurrando ele com meu corpo, fazendo cair na direção da torre onde ficava o quarto da Nami, e eu pegar minha espada das costas e eu diria: de Kurkato, tradução corte negro. E eu cortaria ao meio a torre, deixando todos assustados, e então eu cortaria o nariz do Arlong deixando ele sem nariz, e depois eu daria um gancho com Haki do armamento avançado, revestido, usando toda a minha força em sua mandíbula, o desmaiando e quebrando seu crânio e sua mandíbula, e o soco seria tão forte que a pressão dele destruiria a torre, derrubando em cima do Arlong, e todos comemoraria, e o Luffy já estaria fora da água, e seria como a história original. Depois da festa nos iria pro barco na direção de Logetov. Depois de muito tempo nós chegaria em Logetov. Enquanto isso, no governo mundial, Dracula e Miyaviko Olhos de Falcão, Almirante Aokiji, Almirante Kizaru, Almirante Akainu, Vice-Almirante Monkey D. Garp, e Almirante de Frota Sengoku. Sengoku falaria: Miyaviko, por que nos chamou aqui? Miyaviko diria: tem um certo pirata muito interessante de East Blue. Akainu daria um soco na mesa dizendo: tá de sacanagem comigo, o meiro piratinha fracote, o que ele tem? Miyaviki diria: esse pirata, ele comeu uma Akuma no Mi desconhecida de nós, e também ele tá com a espada mais forte do mundo, Ein no Yami, ou a espada da escuridão eterna. Todos ficariam surpresos e se sentariam, e Kizaru perguntaria: e que Akuma no Mi ele comeu para nós não termos conhecimento? Miyaviki: ele comeu a Kopi no meu nome, que ele falou pelo menos essa fruta cópia qualquer Akuma no Mi, e pode usar a hora que quiser. Ele usou até duas ao mesmo tempo, a Barabara no Mi e a Gomu Gomu no Mi. Todos estariam apreensivos. E Miyaviki diria: o que vai fazer a respeito? Pois ele consegui também bater de frente com 18% de meu poder, e também ele sabe usar o Haki do armamento, o Haki da observação e o Haki do rei. E o Sengoku diria: ele pode ser um problema. Eu daria já uma recompensa de 200 a 400 milhões e colocaria apenas vivo, pois nós temos que executar ele com várias árvores de fruta em volta para pegar essa Akuma no Mi, mas vamos esperar a seu respeito. Mas eu agradeço a seu alerta, Miyaviki, mas antes de partir, qual era seu nome? Miyaviki diria: o nome dele é Shikai de Vitor, e Miyaviki iria embora. Eu sairia do barco, comprar uma espada, mas eu iria até o bar chamado Gold Roger, e eu pensaria não em Gold Roger e sim, Gold Roger, e eu entraria no bar, e o cara pediria para mim sair, mas eu diria: eu gosto muito do Gold Roger, eu quero ir pra Grande Line, vai ser hoje que eu vou, senhor, eu quero levar alguns saques pro navio. E o senhor diria: você que nem o garoto que eu encontrei agora, um com chapéu de palha. Eu diria: ele, meu capital, eu tô aqui pra comprar saque e comprar uma espada. O senhor olharia para minha espada e pediria pra ver. Ele diria: essa arma é do Rei das Trevas. Ele, nas lendas, dizem que ele encravou a espada no diamante em East Blue em algum lugar. Jovem, eu vou te dar a espada, e a minha tradução Rei das Trevas foi forgada pelo mesmo ferreiro que criou a Ema, e eu ficaria surpreso, e o senhor diria:
Essa espada existe só uma dela, mas eu te darei essa. Ela tá entre as 10 espadas mais fortes do mundo. Ela já foi de um dos homens do Roger, o Rei das Trevas. Fique com ela quando você responder essa pergunta, e eu pediria a pergunta e ele falaria o termo espada amaldiçoada, e eu diria esse termo e para espadachim fracos, pois as espadas têm alma própria. Com isso ela escolhe seu mestre, e o Senhor me daria a espada e diria: cuide dela. E meu tesouro, filho, quanto de saque? Eu diria 10 barris de saque. O Senhor me daria e eu colocaria no navio. E eu pensaria: não acredito que consigam essa espada, a espada do Rei das Trevas. Eu sorriria e eu iria até a praça de execução. E eu veria o Luffy e eu usaria o Haki do Rei. O Smoker sentiria minha aura e olharia para mim dizendo: que Haki forte, tá me deixando até amedrontado. E então o raio cairia e o Luffy seria salvo. Nos correria até um navio. Zoro enfrentaria a Tashigi, e quando apareceria o Smoker eu diria: Luffy, deixa que eu cuido do Boca de Chaminé. E o Smoker me atacaria. E eu daria um soco no Smoker que acertaria e ele pensaria: como pensei, ele tem todos os Hakis. E eu daria um Gomu Gomu no Gatling acertando o Smoker e eu diria: Smoker, quer desmaiar na base da porrada? Eu desmaiar na base da espada. O Smoker não falaria nada e eu pegaria a Yamino e eu cortaria o peito do Smoker e depois eu daria uma bicuda na mandíbula dele e depois eu quebraria os dedos do Smoker fazendo gritar de dor e o Smoker me atacaria e eu desviaria e eu cortaria as costas do Smoker e depois eu daria um soco na cara de Smoker fazendo desmaiar. E então eu iria até um navio só. Eu que tava longe, mas eu esticaria meu braço e eu chegaria no navio. E então todos fariam suas promessas. Eu vou para encontrar os mares do All Blue, para ser o rei dos piratas, para ser o espadachim mais forte do mundo. Eu vou ir para finalmente fazer meu mapa mundi. E eu vou para ser um valente do mar. E eu diria: eu vou para ser o homem mais forte do mundo e enfrentar as batalhas mais difíceis de minha vida. E o Usopp me chamaria de louco e nós finalmente iria para Grande Line.